A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. E eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz no seu rádio. Sejam todos bem-vindos, vamos a mais um programa, estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar sobre progresso intelectual e moral. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Procuras a paz, queres felicidade? Recorda, porém, que ninguém consegue algo por nada. Tranquiliza quantos te desfrutam a convivência e faze-os felizes, tanto quanto puderes. Para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Esquece sofrimentos e queixas. Prossegue fazendo o melhor que possas. Não desanimes. A perseverança no bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o desenvolvimento intelectual e moral. A lei do progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ou seja, você vai desenvolver a qualquer custo. Você pode ficar retardatário, pode demorar muito mais que os demais, mas vai desenvolver também o seu intelecto, quer queira ou não, e o lado moral, pela dor, né? Porque nós temos dois caminhos a seguir. Podemos escolher o caminho do amor ou da dor. Se você trilhar o caminho do amor, muito bem. Se não, você vai pela dor. E a dor vai ser tanta que um dia você vai abrir os braços e pedir ajuda aos céus. Mas, já que temos a oportunidade de seguir o caminho do bem, que sigamos. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Germinaram durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento corunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Há duas espécies de progresso que nós falamos, que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. Por que não marcham lado a lado?
E é comum observarmos isso. Às vezes encontramos pessoas intelectualizadas, que têm uma cultura fabulosa, mas não têm um pingo de educação. Ele detém a cátedra, né, dos seus cursos científicos, filosóficos, às vezes na área da saúde, e ter um trato hostil, grosseiro, né? Enquanto às vezes você encontra pessoas incultas, mas também, por outro lado, com uma educação invejável. Então não podemos associar uma coisa a outra o tempo todo. O ideal é que essas asas do conhecimento e da moralidade caminham lado a lado. Por isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Semelhante a este, instruí-vos. Esse é o ideal. Por isso mesmo atingiu um grau que ainda não chegava antes da época. Muita falta para que o segundo se ache no mesmo nível, ou seja, moral. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o processo realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que em relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX? Duvidar fará pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, o que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Está daí o século XIV, século XVI, até o século XIX, onde o homem tinha que duelar porque a sua moral era ofendida, né? Plena barbárie. Aí tinham que tirar satisfação um com o outro, cada um pegava aquelas garruchas recarregáveis, marchavam uns 10 passos, viravam um para o outro e atiravam. Poderia ali ceifar a vida de um ou de ambos, inclusive, né? Por um orgulho, uma vaidade, uma coisa assim absurda, né? A escravatura, coisas que a gente não quer nem aqui comentar, de tão selvagem que era, de arbitrariedade, uma série de coisas. Existem violências no mundo, sem dúvida. Nós temos ainda guerras aí fratricidas que nós vivemos. Nós temos as guerrilhas aí nas grandes cidades, né? Nas comunidades. Mas o mundo já mudou tanto, mas tanto, né? Tem os direitos humanos, né? Hoje as pessoas podem ser aprisionadas por injúrias raciais, e tem que ser. Nós temos que ter respeito. Coisas que há alguns séculos atrás isso não existia. Na verdade, o atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade aos instintos, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos carregaram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Outro ponto muito importante, merecedor de destaque, é que o progresso moral ou o intelectual é sempre cumulativo, ou seja, devemos desenvolver os dois. De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos, e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, e alarga-se-nos o poder da mente, sublimam-se-nos as manifestações da alma que, no ecoar das eras imensuráveis, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para estudarmos, aprendermos, desenvolvendo então nosso intelecto e também nosso aspecto moral. E a moral, quando nós referimos, é a moral cristã, é a moral dos evangelhos, é a moral que o Cristo nos ensinou, que amar sem ser amado, sem esperar recompensa alguma,
amar pelo prazer de amar, né? E também estudar, pesquisar para conhecer, sair da ignorância. Nós precisamos estudar sempre. Óbvio que estudo edificante, né? Aquilo que realmente instrui, eleva. Que à medida que você vai tomando conhecimento das coisas, o mundo vai ficando mais fácil para se viver, melhor podemos assim dizer. E eu garanto para os senhores e senhoras, nessas últimas 3 décadas, o mundo evoluiu tanto, mais de que milênios passados. 3, 4 décadas, vamos assim chamar. Vamos voltar aqui no tempo, né? 1940, 1960, aqui no Brasil. Eu chamo a atenção dos amigos ouvintes. Quantas cidades do interior não existia sequer energia elétrica? As pessoas não conheciam geladeiras, fogão a gás. Isso eu estou falando do básico, do mínimo, né? Água encanada. Tem tanto tempo assim? Não tem. 40, 50 anos atrás, muitas e muitas cidades brasileiras não tinham nem sequer estradas pavimentadas, asfaltadas. Então, pare e pense. Para se falar ao telefone, quem tinha naquela época, pouquíssimas pessoas. Depois nós chegamos à era do orelhão, e nessas comunidades mais simples, alguém ligava e a pessoa saía correndo para ir na casa de determinadas pessoas, dizendo que alguém estava querendo falar com ele no telefone público, e utilizávamos sacolas e mais sacolas de fichas. Depois veio o cartão. Hoje você tem um celular com uma facilidade, deitado na sua cama, você fala no Brasil, no exterior, em questão de segundos. Isso é um progresso. Então o progresso, ele chegou muito rápido para nós nessas últimas décadas. É assustador. Nós que estamos vivendo agora, tivemos muitas oportunidades que os nossos irmãos, que os nossos antepassados, que desencarnaram há meio século, não tiveram, nem sequer imaginavam que isso iria acontecer. Muitos dos nossos avós não chegaram a conhecer o telefone celular, não podia imaginar. É progresso. Nós temos que entender que a lei do progresso é uma lei natural, é uma lei divina, e ela vai acontecendo à medida que o homem vai desenvolvendo o seu intelecto. Na verdade, o atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Outro ponto importante, merecedor de destaque, é que o progresso moral ou intelectual é sempre cumulativo, de átomo a átomo. Organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se nas manifestações da alma que, no escoar das eras imensuráveis, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. O progresso é principalmente resultado do esforço individual. Quanto maior for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada.
O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. No entanto, o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse sentido, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Observando os diferentes graus evolutivos existentes na humanidade terrestre, compreendemos que uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbaria, privando dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quanto as necessárias para atingir seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência de permeio à matéria, entra o espírito para o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. É importante considerar também que o espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, como encarnado. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. De posse dessas informações, é possível reconhecer, mesmo numa criança, a soma de progresso que o espírito já alcançou. Basta observar-lhe as tendências instintivas e as ideias inatas. Essa observação nos esclarece, por exemplo, porque existem crianças que se revelam boas em um meio adverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem. Na verdade, essas crianças refletem o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. Devemos entender que, na essência, não existem obstáculos ao progresso intelectual, conforme nos ensina a doutrina espírita. O mesmo, porém, não se dá com o progresso moral. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo, segundo palavras de um dos espíritos da codificação. Ao elucidar esta informação, nos diz: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, orgulho e egoísmo, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas
pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe, maior e infinitamente mais duradoura. O orgulho e o egoísmo, assim como todas as demais imperfeições capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade, chegarão um dia ao seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual. Entretanto, por ora, enquanto nos encontramos no processo evolutivo que a lei do progresso faculta, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. A humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo que comportavam, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, com a idade viril, ou é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhes são, para ela trabalham ao seu malgrado. Os espíritos orientadores nos esclarecem. Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aqueles que se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Uma coisa vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que nos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele é uma parte ativa nessas comoções. Nada tem isso de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela têm de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam, como entre vós. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que se ora, se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Bem, Adilson, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O equilíbrio entre o ser
e o ter. Vivemos em um mundo que valoriza extremamente os bens materiais. Em sua maioria, as pessoas valorizam ou não o próximo a partir do que o outro possui e aparenta, e não pela essência de seu ser. Em um mundo dominado por nações materialistas e ainda sem ter alcançado suficiente desenvolvimento espiritual, grande parte das pessoas dedica sua vida a acumular dinheiro e bens materiais. Desde cedo as crianças se acostumam a ter o que querem e passam a valorizar seus amigos por suas aparências. O que ocorre é que, sem reservas morais suficientes, muitos se tornam verdadeiros escravos da posse material e muitas vezes escravizam outros para atingir seus objetivos. Sem dúvida que as posses materiais são uma conquista socioeconômica do ser humano ao longo de suas inúmeras jornadas na Terra. O desenvolvimento material das sociedades é importante, pois gera melhorias na qualidade de vida, incentiva o desenvolvimento da indústria, do comércio, das ciências, das artes. Todas essas conquistas permitem à humanidade superar obstáculos de sobrevivência básica e, com isso, a possibilidade de desenvolver seu lado espiritual e moral. A conquista do ter é dever de todos. A família depende dos recursos materiais para seu desenvolvimento, bem como a sociedade. A conquista do ter, contudo, jamais deve ser mais importante que a do ser, que é a conquista dos valores morais e leva o indivíduo a elevar-se como espírito. O risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si, mas da maneira como isto se dá e no que representa emocionalmente. A aquisição de bens materiais não deve ter como base a avareza e como objetivo a conquista de posição social passível de inveja ou de submissão de outrem. A conquista material deve ser resultado do trabalho digno e constante, frequentemente oriundo de uma profissão baseada em estudo e preparo. A conquista material deve prover conforto e equilíbrio àqueles que a possuem, mas jamais levar ao desequilíbrio das posses supérfluas e do modo de vida de ostentação e prazeres intermináveis. Quem acumula bens materiais em quantidade superior àquela necessária à sua dignidade, bem como de sua família, tem uma obrigação moral: dividir seus bens de uma maneira inteligente e sensata. Obviamente que a doação àqueles que necessitam é necessária e nobre, mas a verdadeira divisão é baseada na geração de empregos e desenvolvimento. Para ter tal lucidez, é preciso que o indivíduo já tenha maior evolução espiritual, a fim de que possa perceber que de nada serve uma fortuna acumulada em instituições financeiras e transformada apenas em bens de uso próprio. É preciso ter equilíbrio. É preciso pensar no próximo. É preciso ser mais do que ter. A felicidade na Terra independe do que se tem, mas se constitui naquilo que o ser cultiva interiormente, em termos de amor sincero, ilimitado e em simplicidade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que tem como contraveneno a caridade, a humildade. Portanto, meus queridos irmãos, deixemos de lado o egoísmo, essa chaga que destrói a humanidade, e entendamos que todos somos irmãos em Cristo, somos irmãos de humanidade. Pensemos assim, tratando com respeito, com carinho, todos aqueles que cruzar por nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe.
Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, obrigado por por me dar a oportunidade de participar do programa de hoje. Obrigado pelos estudos, muito esclarecedores. Obrigado a você, ouvinte, pela companhia, pela sintonia. Estaremos juntos em novas oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.